boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa das quartas-feiras da TV Espírita. Acontece no Centro Espírita. Não esqueçam, e relembramos, que sempre que queiram colocar alguma questão, que nos queiram contactar por algum motivo, ou até para nos falarem de algum evento que aconteça nas vossas associações, nos vossos centros espíritas, devem fazê-lo através do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, ou através do Facebook ou YouTube. Hoje vamos falar especificamente de um tema que tem não só a ver com a doutrina espírita, porque já muitas religiões acreditam na reencarnação. É isso mesmo, vamos falar sobre a reencarnação. Em 1994, a inglesa Jenny Cockle escreveu o livro Yesterday's Children, que se tornou famoso assim que passou para o cinema no ano 2000, com o nome em português Minha Vida em Outra Vida. Depois de muitos anos a ter os mesmos sonhos de uma antiga vida, Jenny Cockle deu início a uma intensa jornada em busca da sua vida passada. Ela lembrava-se de ter sido uma mulher irlandesa que faleceu na década de 1930. Juntamente com o canal de televisão inglês BBC, reuniu provas bastante credíveis de que ela tinha sido Mary, por meio de memórias detalhadas sobre a vida dos que tinham sido seus filhos. A própria cadeia de televisão inglesa ajudou a encontrar e a reunir todos os irmãos, noutra vida, filhos de outrora. Pela primeira vez na história, um filme retratou com fidelidade, lógica e respeito a reencarnação, tema de interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. Neste filme, Jenny é interpretada pela renomada atriz Jane Seymour. O psiquiatra canadiano Ian Stevenson recolheu durante anos cerca de 3.000 casos de reencarnação, alguns dos quais analisa minuciosamente no seu livro de 1997, Reencarnação e Biologia. Nós, espíritas, sabemos que a alma tem muitas existências corpóreas. Para falar connosco hoje sobre este tema, convidamos a Diana Costeira, a quem começamos por perguntar. Como eu disse há pouco, a reencarnação não é só uma crença, entre aspas, da doutrina espírita. Será de outras religiões também. Qual a finalidade da reencarnação? Muito boa noite a todos, boa noite àqueles que nos veem e que nos escutam através da TV Espírita. Antes de nós falarmos efetivamente do que é que será a reencarnação e qual a sua finalidade, convém ou é necessário percebermos que para que exista a reencarnação é necessário entendermos também a da existência do espírito. A doutrina espírita não é uma doutrina nova. A doutrina espírita vem relembrar aquilo que Jesus nos ensinou e esclarecer aquilo que não foi possível esclarecido, ou não foi possível entender, dada a condição do homem à época de Jesus. Então a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, vai nos relembrar precisamente aquilo que Jesus nos ensinou. E, como muitos de nós sabemos, Jesus já falava na existência do espírito, quando nos falou, inclusivamente, que a vida não é, o reino dele não é deste mundo, portanto nos deu a entender a existência de uma vida futura, até pela sua própria ressurreição, após a sua morte, e portanto Jesus já nos falava precisamente da existência do espírito. Cientificamente nós soubemos há relativamente pouco tempo que existe um físico que descobriu, o grupo de trabalho dele descobriu precisamente que existia uma informação quântica na célula, através de experiências que fizeram de pessoas que estavam em estado de coma ou que estavam em períodos quase morte, e eles, ao analisarem precisamente a célula, viram que efetivamente existe uma energia que, quando a pessoa morre,
é libertada dessa célula. E eles entenderam que essa energia seria precisamente, ou que permanecia após a morte do corpo, e que seria precisamente a alma, portanto, e que quando a pessoa regressava à vida, naqueles estados de quase morte, essa energia voltava a incorporar a alma. E, portanto, eles, através dessa experiência, vieram definir precisamente a existência da alma, a existência do espírito. Ora, havendo algo para além do corpo físico, e sabendo nós que, efetivamente, todo o efeito tem uma causa, a reencarnação é precisamente o regresso do espírito ao corpo físico, precisamente para fazer cumprir essa lei. Portanto, o objetivo da reencarnação é fundamentalmente a evolução do espírito, porque os espíritos são criados todos simples e ignorantes e precisam de evoluir. É o objetivo da criação e, portanto, não existirá outra forma de o espírito evoluir, atingir a perfeição, senão através de várias experiências para efetivamente poder resgatar os seus débitos, os seus erros, mas fundamentalmente para aprender e evoluir, provar que não volta a cometer os mesmos erros e, portanto, evoluir não só a nível do conhecimento, mas também moralmente. Muitas pessoas perguntam-se se é possível e como é que é possível reencarnarem tantas vezes. Será que já tiveram 10, 100, inúmeras vidas? E fundamentalmente, qual é o objetivo? Porque, na realidade, às vezes nós até, por curiosidade, muitas vezes, até nos assalta a ideia, aquelas questões de porque é que Deus criou os espíritos todos iguais e simples, como acabaste de dizer. Foi para quê? Para brincar? Foi brincadeira? De repente lança-nos num dado planeta que não forçosamente a Terra, como é óbvio, até porque a Terra já está num plano de evolução diferente. Mas para quê? E qual o objetivo? Destas pessoas, muitas que se questionam se já eventualmente puderam ter esse número infinito de vidas, ou se cá estão pela primeira vez, o que é que a doutrina tem a dizer sobre esta questão? Bom, Deus criou os espíritos todos ao mesmo nível, simples e ignorantes, e efetivamente o objetivo é a evolução. Só assim a vida tem sentido. E, portanto, não é propriamente uma brincadeira divina, mas fundamentalmente para nós conseguirmos lutar e esforçar-nos por evoluir. Relativamente ao número de vidas, não é possível saber efetivamente qual é o número de vidas que nós temos, até porque nós já habitamos outros mundos, não propriamente a Terra, porque os espíritos têm vários graus de evolução, desde várias ordens evolutivas, desde a fase primitiva, que a Terra também já passou por ela, até dentro desta ordem há várias classes de espíritos, até, portanto, a ordem dos espíritos bons e dos espíritos puros. E, portanto, conforme a evolução do espírito, nós também sabemos que Jesus dizia que há várias moradas na casa do Pai e, portanto, todos os planetas serão habitados, portanto, adequados efetivamente à evolução do espírito. A Terra está numa fase de expiação e provas, já passou pela fase primitiva e, portanto, nós espíritos habitamos os mundos conforme o nosso grau de evolução. Relativamente ao número de vidas, não é possível, até porque nem todos temos o mesmo número de vidas. Nós sabemos que Jesus fez a sua evolução em linha reta, e, portanto, nós não sabemos o número de vidas que nós necessitamos para atingir a evolução, é aquelas que nós demoramos a fazer. Uns demoram mais, outros demoram menos. Se é a primeira vez que estamos na Terra ou não, o que nós sabemos é que Jesus, efetivamente, não reencarnou na Terra e esteve uma única vez na Terra, portanto, quando esteve entre nós. E, portanto, não é possível nós sabermos qual é o número de vidas que já temos. E, portanto, a doutrina espírita o que nos diz é que o número de vidas necessárias para a evolução são aquelas que nós quisermos e o esforço que fizermos por
Exatamente, mesmo em função até do nosso livre-arbítrio, não é? Porque poderemos ter opções ou escolhas, digamos, que nos permitam evoluir mais depressa do que outros. Exatamente. Porque é que muitos de nós não lembramos as vidas passadas e outros lembram com mais facilidade? Kardec já perguntava precisamente aos espíritos essa questão. Portanto, porque é que há um esquecimento, portanto, do passado? E os espíritos vão responder que o esquecimento do passado faz com que nós sejamos nós. Portanto, não estamos condicionados por um passado. Podemos questionar também, e foi uma das questões que Kardec fez, como é que nós vamos ser responsabilizados por erros que nem sequer nos lembramos. O esquecimento do passado é uma dádiva divina. Porque, vamos imaginar, se eu tenho alguma advertência por qualquer pessoa que vive entre mim, vamos supor o meu pai, se eu não sinto uma grande afinidade, antes pelo contrário, se eu me for recordar efetivamente, e já assim não me consigo relacionar muito bem com ele, se a recordação do passado viesse fazer com que eu soubesse que ele me matou, que me traiu, no estado de evolução em que eu estou, que não é propriamente um estado de espírito bom e muito menos perfeito, senão não estaria aqui, eu não conseguiria, a maior parte de nós não conseguiria reagir melhor, antes pelo contrário. Por outro lado, acaba por a nossa evolução com o esquecimento do passado ter algum mérito. Porque se eu estou condicionada por coisas que fiz no passado, a minha mudança, a minha transformação interior não tem o mesmo mérito do que pelo esquecimento que eu fiz. Exato. É quase como se a lei diz que roubar ou matar dá direito que não matam, têm mesmo a cadeia e só não o fazem por. O Dr. Brian Weiss, psiquiatra norte-americano, que escreveu, aliás, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, abordou uma nova terapia que chamou de vidas passadas, com o qual disse curar fobias, entre outras doenças do foro psicológico. É assim tão simples? Esta prática tem alguns riscos, não? Bom, exatamente essa terapia existe, a regressão a vidas passadas. Nós entendemos, aquilo que vou falar é precisamente a nossa opinião, que se ela existe é porque Deus permite e efetivamente pode resolver algumas questões. O que achamos é que na maior parte das vezes não vai ao fundo da questão, porque senão onde estaria precisamente a lei de causa e efeito? Não é? Se não chegou o momento de eu resolver aquele meu problema, não há regressão de memória que me vá fazer, de regressão a outras vidas, que me vá fazer encontrar efetivamente a causa principal daquela questão. E, portanto, se não chegou o fim do meu resgate, eu vou continuar a passar por essas questões. Por outro lado, poderá haver alguns riscos, porque muitas vezes aquilo que eu falava, vamos supor que eu me lembro que as pessoas que vivem junto a mim me fizeram qualquer mal, isso em vez de resolver pode prejudicar. Por outro lado, também julgamos que não há necessidade de haver uma regressão de memória. O importante não é se há o esquecimento do passado, se Deus nos concede essa dádiva de esquecermos o passado, pelos motivos que já referimos, então a regressão de memória acabaria por contrariar essa lei. Não queremos dizer que é uma má terapia, não, já dissemos que poderá efetivamente resolver algumas questões. Mas, por exemplo, um dos preconizadores da doutrina espírita, o Sócrates, tem uma expressão que todos conhecemos: conhece-te a ti próprio. E, portanto, nós não precisamos de saber quem fomos, se fomos António, se fomos Maria, se fomos carpinteiros, se fomos reis.
Mas precisamos é de conhecermos o que fomos, como fomos. E, portanto, e para isso nós precisamos de nos conhecer a nós próprios. Se nós temos alguma dificuldade em determinada área, pelo conhecimento de nós próprios, nós vamos perceber, e pela lei de causa e efeito, que algo fizemos naquela área para encontrarmos um efeito. E, portanto, não é tão simples assim que a regressão de memória ou o regresso a vidas passadas possa resolver a nossa vida. Claro, e eu não sei até que ponto é que, até de uma certa forma, pela justiça, digamos assim, de que em muitos dos casos a regressão de memória também não funciona, não é? Quer dizer, sim, porque não chegou ao fim. Eventualmente porque não chegou ao fim, porque exatamente. Não chegou ao fim. E depois, por um lado, é assim, estas terapias não são propriamente muito baratas. E, portanto, então não haveria justiça. Porque a reencarnação e a lei de causa e efeito é uma das provas da justiça divina. Não é? Portanto, e que nos explica as grandes diferenças que existem entre todos. Uns são cegos, outros são deficientes, e, portanto, tudo isto está relacionado com o passado e com as nossas ações. E, portanto, se nem todos conseguem ter acesso a essa terapia, há aqui alguma injustiça nisso. Exatamente. Outra das dúvidas que me salta a mim, e que eu penso que a maior parte das pessoas acreditando na reencarnação, como é que funciona? Onde é que nós reencarnamos? Será que reencarnamos sempre no mesmo sítio, no mesmo país, com a mesma família, ou noutro planeta? Eu digo isto porque eu tenho alguma dificuldade em perceber, até porque não me via a reencarnar, por exemplo, noutro país, sem a família, sem as pessoas que me rodeiam agora. O que é que diz? O objetivo da evolução é precisamente o amor universal. E, portanto, nós temos agora esta família que não é por acaso, mas todos nós... Que é uma família que nos vai acompanhando. Poderá ou não. Já... Poderá ou não. Portanto, as famílias, portanto, nós encontramos as pessoas que necessitamos para evoluir. E, portanto, o objetivo final é o amor entre todos. Agora, não é o amor só entre aqueles que nos rodeiam agora. E, portanto, há vários objetivos na nossa reencarnação. Portanto, as famílias poderão existir para nós nos afinizarmos por questões de vidas anteriores, mas a família pode receber um espírito que não conhece lado nenhum, que nunca encontrou noutras vidas, mas com missão ou dos pais que se comprometeram a ajudar a evolução de determinado espírito, ou até mesmo daquele espírito que se comprometeu a vir naquela família que nunca se encontrou, para os ajudar, não quer dizer que os pais sejam mais evoluídos que os filhos, para os ajudar precisamente a evoluir. E, portanto, nós podemos encontrar vários espíritos sem serem sempre os mesmos. E como falámos há pouco, existem vários mundos habitados e nós sabemos, por exemplo, na Terra não existem só espíritos em condição de expiação e provas, também poderão existir espíritos, como existem, nós conhecemos, portanto, é o caso das tribos, não é? Que estão numa fase de passagem dos mundos primitivos para os mundos seguintes. E também temos espíritos na Terra que estão naquela fase transitória do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E, portanto, nós nem sempre habitamos na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta. Portanto, tudo depende das nossas necessidades de evolução. Claro. Pegando agora nesta situação da evolução, digamos assim, do espírito, que ainda agora falavas, os espíritos evoluem ou atingem uma determinada evolução depois disso acontecer. O que lhes acontece? Não ficam com... Isto partindo do princípio que atingem uma evolução acima da evolução, digamos que do estado evolutivo da Terra, digamos assim, enquanto planeta. Portanto, quando atingimos o estado, portanto, a primeira ordem, não é? Espíritos puros, não vamos pensar, como muitos achamos, que vamos ficar sentados, a relaxar. Não. Os espíritos puros têm uma missão. Por exemplo, Jesus, que atingiu já
a fase da perfeição, é o governador da Terra. Portanto, está-lhe é encarregado precisamente de governar a Terra, é o nosso modelo e guia. Então, todos os espíritos que atingem a perfeição terão uma missão nessa área. Claro, mas falemos agora no estado evolutivo da Terra. Nós, imaginemos que, de alguma forma, aqueles espíritos que desencarnam e não terão muita necessidade de voltar a reencarnar. Não serão espíritos puros ainda, completamente, sim, serão ainda longe disso, mas que não necessitam de reencarnar. Nós sabemos, inclusivamente, os nossos lares espalhados por todo o planeta, será aí que eles é assim, desenvolvem o nosso lar não é propriamente, ou os nossos lares, as colónias espirituais que existem, têm a evolução da Terra. Portanto, nós não vamos pensar que os espíritos que habitam o nosso lar são espíritos muito perfeitos. Aliás, muitos deles são resgatados, até como conhecemos no livro Nosso Lar, mais evoluídos serão apenas aqueles que estão a ajudar, que governam essa cidade espiritual. E também sabemos, como falávamos há pouco, que a Terra, por exemplo, tem espíritos ainda numa fase transitória primitiva, e também tem espíritos, porque o objetivo, eu aqui há uns anos atrás ouvi alguém falar que não é por acaso, Deus é tão perfeito que nós, ao caminharmos, quando avançamos com o pé esquerdo, a tendência é avançar com o braço direito. Portanto, nós caminhamos assim. E, portanto, houve uma comparação excelente. Porque é que o homem caminha assim e não caminha assim? Porque nós precisamos da ajuda de quem vai à nossa frente e precisamos de ajudar quem vai atrás de nós, espiritualmente falando. E, portanto, a Terra também tem espíritos em fase de evolução. Aliás, é conhecido de todos os nossos espíritas que o Dr. Bezerra de Menezes é um espírito já de condição de regeneração e pediu para continuar na Terra, espiritualmente, portanto, nos planos espirituais da Terra, como missão, são os tais espíritos missionários, e isso também faz com que ele possa evoluir mais depressa ainda. Mais um dos temas que certamente daria mais não sei quantas conversas, porque realmente, como todos os temas, assim acontece. Apetecia-nos estar a conversar, a falar sobre. Chegámos ao fim da entrevista de hoje. Obrigado, Diana, por nos teres acompanhado. Boa noite, Regina. Olá, boa noite. Sobre este tema, certamente que há muita literatura espírita. Sem dúvida, que nos possa ajudar. Nós poderemos, ao longo do programa, voltar a falar, não deste, mas de outros programas, voltar a falar deste tema, porque a reencarnação, como já dissemos, como disseram todos, tem muito que se lhe diga. Ou não, é tão simples e tão evidente que se calhar não deveria causar tantas questões. Hoje trazemos aqui também, como sempre, sugestões de leitura e pensámos que deveríamos sugerir logo como primeira sugestão, a Gênese. A Gênese de Allan Kardec foi um livro editado por ele, o último dos 5 livros conhecidos como a Codificação Espírita, em 1868. Este, em especial, é uma edição aqui das edições Elil, e digo em especial, recomendamos porque ele foi traduzido da 2ª edição da Gênese e, portanto, já dizemos mais à frente porque é que estamos a falar nisto, em que consiste a Gênese e porque é que estamos a sugeri-lo hoje, que o tema é a reencarnação. Ora, este livro aqui vai falar precisamente da evolução do espírito, ou seja, traz-nos aqui conhecimento sobre o que foi o nascimento do universo, o nascimento dos planetas, também sobre a evolução dos próprios espíritos, por onde passaram. Além de mais, temos como subtema do livro os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Desenvolve, além disso, Allan Kardec, que é importante explicar, à luz do Espiritismo, o que é isso de milagres. Se existem milagres.
se não existem, portanto, dá a explicação correta. E premonições. Premonições significa ver o futuro. Como é que é possível nós podermos ver o futuro, uma vez que nós ainda estamos a fazer uma caminhada no presente, não é? Será que é possível alguém ver aquilo que já aconteceu? Se querem obter estas e muitas outras respostas sobre o tema, leiam então a Gênese. E dizíamos inicialmente que este livro foi traduzido da segunda edição original da Gênese de Allan Kardec. Ora, da primeira à quarta edição da Gênese manteve-se inalterável, porque viemos a saber recentemente que, e com a leitura deste livro de Simone Privato, que fez uma investigação sobre a Gênese e descobriu-se que a partir da quinta edição da Gênese ela foi adulterada. Adulterada no sentido que aqueles que ficaram depois à frente da Sociedade Espírita, mais concretamente o Lemarie e outros, acabaram por, ao reeditar após a morte de Allan Kardec este livro, a Gênese, alteraram várias partes de vários conceitos. Não vamos agora falar sobre isso, porque não é hoje o tema, mas o que é que tem de interessante esta investigação da Simone Privato? É que ela foi às origens, ela comparou, tem neste livro, inclusive, extratos de cada parte da Gênese que foi adulterada, tem toda a história de tudo o que aconteceu. E isto é importante para nós, que somos espíritas, especialmente aqueles que estão há muito tempo no movimento espírita. Porquê? Porque em muitas casas espíritas existem traduções feitas depois da quinta edição e não estão conforme o original. Uma das situações adulteradas, e que para nós faz toda a diferença, é que afirma, ou dá a entender, que Jesus, portanto, os defensores, aqueles que defendiam o rustanguismo, portanto, o Rustang, que era um daqueles que desviou do espiritismo, defendia que Jesus não teria vindo em corpo físico, mas só em corpo espiritual. Ora, isso faz diferença, esse conceito não é verdadeiro, portanto, aqui está a prova dessa investigação e que nos esclarece devidamente essa situação. Ora, falamos de reencarnação, temos que falar em situações que nos mostram que realmente o espírito passa por situações que levam à sua evolução. Este livro, Nos Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, psicografado por Arnaldo Costeira, ditado pelo espírito do médico Pompeu. Ora, temos aqui uma situação de um conjunto de espíritos do século XIII, vão vivenciar como que uma mudança na vida, àquela época, nas mentes daquelas pessoas materialistas e que ainda não aceitavam a boa nova de Jesus. Os espíritos numa aldeia em Itália, aqui que se reúnem precisamente nesta época, vão mostrar as suas lutas, vão mostrar tudo o que passaram para poder realmente pôr na prática todos os conceitos que Jesus veio trazer de amor, da prática da caridade. Na aldeia da Esperança, aqui nasce, digamos, um momento de despertar para essas obras e para uma vida nova. Portanto, numa época de Assis. Na época de Francisco de Assis, exatamente. É bom lembrar isso. É. E pronto, por hoje é isso. Regina, o tema do nosso próximo programa? O tema do próximo programa será os jovens e o suicídio. Porque prometemos dizê-lo, portanto já sabem, se pretenderem colocar até alguma questão que queiram ver esclarecida, deverão fazê-lo antecipadamente, através dos contactos que já demos, do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, ou através do Facebook ou do YouTube. Portanto, já sabem, se pretenderem colocar alguma questão, façam-no, por favor, que teremos todo o gosto em responder. E para terminarmos o programa de hoje, obrigado, Regina, mais uma vez, Diana, obrigado. Estaremos cá na próxima semana. Eu vou-me novamente pegar aqui
nas minhas lembranças, nas minhas notas, para vos dizer que vamos falar sobre a última rúbrica deste programa, que é falar sobre os eventos. Está a decorrer até dia 25 de agosto um ciclo de palestras com o tema Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio em vários centros espíritas na Suíça. Portanto, o tema da próxima semana. Nos dias 28 e 29 de setembro realizam-se as 15ª Jornadas da Cultura Espírita nas Caldas da Rainha, com o tema Conflitos Existenciais, Causas e Soluções. E os interessados em participar devem fazê-lo através do link disponibilizado na página do Facebook com o mesmo nome. Em novembro, teremos aqui em Viseu, não quero mais falar, dos dias 15 a 17, o primeiro Congresso Internacional da Unispírito, que será o grande evento, a oportunidade única de conhecer o que alguns pesquisadores pensam. Já no programa anterior, a Diana fez questão de nos falar sobre este primeiro congresso. Naturalmente iremos desenvolvê-lo em programas seguintes, inclusivamente com algumas opiniões daqueles que irão ser os oradores deste primeiro congresso. Se me permites só fazer aqui uma referência, que há pouco, quando falávamos do cientista físico Roger Penrose, é de salientar que o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira foi um dos cientistas que trabalhou com este físico e, portanto, trabalham em parceria. Em parceria, muito bem. Como sempre, foi um prazer. Para nós é sempre muito bom, muito especial estarmos aqui a divulgar, a falar sobre a doutrina espírita. Contamos consigo na próxima semana. Muito obrigado. Muita paz.